Bzz, 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 bzz. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Neuraci e eu vou colocar escrito aqui para ficar mais fácil para vocês, porque vocês falaram que eu falo muito rápido. E é verdade. Mas como sempre, você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que vai explicar pra vocês o que eu falo nos comentários, muitas vezes. Que é totalmente possível amar um filme e ver todos os defeitos dele ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você tem defeitos e pode ser amado, por que não um filme? Esse filme, se a gente pegar de uma parte técnica, lógica, ele tem muito poucas qualidades. Ele é muito infantil para os adultos e muito adulto para os infantis. A lógica nem passou perto da sala dos roteiristas desse filme. Nada nesse filme tem lógica, mas eu amo ele como a minha vida. Eu já assisti esse filme mais de 10 vezes. E não é só isso. O nome desse filme é B-Movie, que é a história de uma abelha que quer muito mais da vida dela. Eu tenho essa abelha há 17 anos, porque o filme foi lançado em 2007. Eu comprei no McLanche Feliz quando lançou, e eu nunca perdi ou joguei fora. Então eu realmente gosto dessa abelha. E não é só isso. Eu fotografei um casamento que eles estavam dando essas gravatinhas pra quem desse dinheiro da gravata, sabe? E daí eu peguei essa gravatinha pensando no Barry. Entra, 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 entra. E ele dança. Então não é piada, eu realmente gosto muito desse filme. E eu quero dar pra vocês dicas de sucesso profissional com o filme B-Movie. Normalmente nos filmes eu sempre me preocupo com a falta de lógica, mas esse filme a gente não vai adentrar tanto nessa parte, porque, como eu falei, não tem lógica. Nada tem lógica nesse filme, nada. Mas ele é tão legal. O filme começa contando a história do Barry B. Benson. Essa abelhinha aqui, ele vai se formar. E nesse começo, e apenas no começo desse filme, ele segue a escala normal de vida das abelhas, que é em média 60 dias. Então ele passa 3 dias na escola, 3 dias no high school, né, no ensino médio. Daí ele tira um dia sabático pra conhecer melhor a colmeia e 3 dias de universidade, agora ele tá se formando. Primeira coisa que eu amei profundamente nesse filme, as roupinhas. Todas as abelhas têm um tipo diferente, um estilo diferente de roupinhas listradas. Acho que 50% do motivo de eu querer fazer esse filme é poder fazer uma roupinha listrada de abelha, que nem tem no filme. E nessa colmeia, tudo gira em torno do mel. O mel é usado para gel de cabelo, é usado para comida, é usado como água de piscina. É tudo uma vida mel, mas na mesa tem uma cesta de frutas, proporcionalmente do tamanho das abelhas. Então, deve ser pequenininho assim. Por que colocaram isso? Porque esse filme nunca é convidado a lógica para entrar na sala, né? E para você ver que, sim, esse filme tem muito a ver com sucesso profissional, tem uma primeira frase que aparece no filme que é assim: de acordo com as leis da aviação, nenhuma abelha poderia voar. As suas asinhas são muito fracas para aguentar o corpinho gordo dele. Mas as abelhas que não se importam com o que o homem acha impossível, voam mesmo assim. É uma frase muito boa, muito poética, porém completamente mentirosa, né? A gente sabe exatamente como as abelhas voam e como que funciona a aerodinâmica delas. Mas é boa, é motivacional, eu gosto. Outra coisa sensacional que as abelhas fazem é usar a anteninha delas como telefone, assim, elas puxam uma aqui e uma aqui. Eu fiz essa antena de abelha, mas ela ficou com uma vibe desmilinguido, que olha. Mas eles usam uma como antena e outra como fone, assim, que também é muito legal, eu amo esse filme. Ele me faz tão feliz com esses detalhes. E daí acaba a formatura deles, imediatamente eles entram num barquinho assim pra conhecer a Honex, que é a empresa que faz mel pra abelha. E eles mostram como o único propósito de vida da abelha é trabalhar até morrer. Isso vem nossa primeira lição de sucesso profissional. O nosso propósito de vida não é trabalhar até morrer. Claro que eu sei que muitos de nós precisamos trabalhar loucamente meramente por sobrevivência mesmo, né? Não é que a gente tá tentando se matar de trabalhar, a gente só tá tentando pagar as contas. Não é sobre isso que eu tô falando, tá, gente? Não é sobre isso que eu tô falando. Eu estou falando de toda uma cultura que surgiu há muito pouco tempo nesse nosso mundo pós-moderno, a cultura do trabalho enquanto eles dormem. Que é a ideia de você trabalhar muito, 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 mesmo pra você ser reconhecido e pra as coisas valerem a pena, sabe? E isso, não acredito nisso. Eu já vivi um tempo sobre esse mantra de trabalhar enquanto eles dormem e eu só acabei cansado. E também a ideia de você trabalhar loucamente na sua juventude pra você ter um descanso e passar o final da sua vida em paz, também é um negócio que não me simpatiza muito, sabe? Não dá pra ter um equilíbrio? Você aproveita a vida um pouco agora, aproveita um pouco no final, meio do caminho. Mas cuidado com as suas prioridades. Se a sua maior prioridade, acima de tudo, é trabalhar o maior número de tempo possível, mesmo não necessariamente precisando para sua sobrevivência, você tem que cuidar com isso. Porque
porque o trabalho não é a única coisa importante da sua vida. Quando o Barry percebe que ele vai ter um único trabalho pela vida inteira dele, ele tem meio que uma crise existencial. E ele não sabe se ele quer isso pra vida dele. E é um pensamento muito contraditório pra todo mundo na colmeia, porque na colmeia é um trabalho pra vida e eles são todos super felizes com isso, inclusive o melhor amigo dele, que tem um terninho listrado, que o sonho dele é arranjar um emprego certinho, trabalhar lá pelos próximos 58 dias da vida dele. Enfim, isso já vem nossa lição número 2 de sucesso profissional. Tudo bem mudar completamente de profissão em qualquer momento da vida. Estabilidade empregatícia tem menor importância do que sanidade mental. E também tá tudo bem se você gostou da profissão com 18 anos e tá com ela até agora, tá tudo ótimo. Mas eu, como uma pessoa que decidiu virar youtuber com 34 anos, posso dizer que mudem de profissão, é divertido. Eu ainda não sou uma youtuber 100% profissional, mas estamos crescendo. E eu estou muito feliz fazendo isso agora, mas eu fui fotógrafa por 15 anos. Eu saí da faculdade de publicidade e comecei a fotografar. 10 anos depois que eu fotografei, eu voltei pra publicidade e agora eu também trabalho com algumas coisas de comunicação. Mas eu demorei 10 anos pra achar a parte da comunicação que realmente me trouxesse alegria. Então não tenham medo de mudar de profissão. Se você quer largar tudo pra vender coco na praia, você tem o meu apoio. Se você quiser largar o seu emprego corporativo pra viver do crochê, você tem meu apoio. Ou pior, você cansou de vender miçanga e quer um emprego CLT, você também tem todo o meu apoio. Tudo bem mudar. A vida não é uma coisa só. As abelhas na vida real e na vida fake, na vida abelística do filme, tem uma graduação de abelhas, né? Elas são em castas. E no B-Movie, as abelhas top de linha são os ases do pólen, que são as abelhas que saem pra fora pra buscar pólen pra fazer o mel. Essas abelhas, elas são tipo a aeronáutica abelística. E elas têm uma jaquetinha de couro, elas têm um capacete, elas têm uma viseira que dá pra ela reconhecer o que é pólen e o que não é. Esse filme, ele não se preocupa com muitas coisas, mas tem umas coisas que se preocupam demais. Tipo, o pólen é sinal de status dentro da colmeia. Então elas acabam, quando elas estão colocando pólen pra virar mel, um pouco de pólen voa no Barry, no amigo dele, e as abelhas fêmeas estão olhando com eles com mais interesse, porque eles têm pólen no corpo deles, então quer dizer que eles saem pra fora, quer dizer que eles são superiores. Eles vão lá conversar com as abelhinhas fêmeas, e daí os ases do pólen chegam pra zoar com a cara deles, e o Barry, que já está tentando fugir, aproveita a piadinha dos aliens do pólen pra poder sair da colmeia e tentar novas coisas. No outro dia, ao invés de ir para o emprego novo dele, ele vai pra fora com as abelhas da aeronáutica abelística. Daí as abelhas se preparando pra ir pra fora é muito engraçado, porque eles fazem uma formação de voo, né? E daí eles marcham fazendo buzz, 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 buzz. É tão legal. E daí o general das abelhas da aeronáutica diz as regras principais. Cuidado com os animais, abelhas não conseguem voar na chuva e não conversem com os humanos. São as 3 regras principais, sobretudo essa dos humanos, que é a primeira grande regra das abelhas. Elas não conversem com os humanos. E daí tem a cena do Barry saindo pra fora, que é muito bonitinha, muito bem gravada, sabe? Os rasantes que eles vão nas flores. E a abelhona aeronáutica, a abelha soldada, explica pra ele como funciona a polinização, que eles pegam um pouco de pólen pra eles, mas eles distribuem um pouco pras flores, porque mais flores, mais pólen, mais mel. Imediatamente depois, algumas abelhas confundem bolas de tênis com flores, e todo mundo vai lá. Daí eles percebem que não são flores, mas o Barry cai de cima, assim. E daí ele é jogado de um lado pro outro com a bola. Inclusive, vamos fazer uma contagem de vezes que o Barry poderia ter morrido. Porque ele foi jogado de um lado pro outro com uma bola de tênis. E uma coisa que eu não lembrava desse filme é como os humanos são completamente assustadores. 2007, até agora, a gente teve uma evolução muito boa na qualidade de animação de humanos. Porque como as abelhas são pequenininhas e os humanos são grandes, eles sempre estão com uma cara de psicopatas, uma pele meio borrachuda, assim, umas expressões meio tensas. Todos eles parece que cometeram algum tipo de assassinato. Todos. Mas daí o Barry consegue fugir da bola de tênis e cai dentro de um carro. Faz o maior rebuliço, começa a gritar dentro do carro, mas consegue fugir do carro e começa a chover. E daí ele já percebe que a gota pega na asinha dele e ele já não consegue voar. Então ele entra correndo dentro de uma casa. E já tenta sair de novo, só que a pessoa fecha o vidro e ele não consegue diferenciar o que é vidro. Então ele fica batendo a cabeça no vidro e falando que isso é uma invenção diabólica, porque aparentemente existe um diabo abelha. Daí ele olha pra luz e pensa, o sol, eu vou até o sol que ele vai me guiar o caminho. Na colmeia, eles têm muita tecnologia. Eles têm um departamento de sobrevivência das abelhas que eles sabem exatamente o número de páginas que uma revista demora pra matar uma abelha. Mas ele não sabe diferenciar o sol da lâmpada? Suspeito.
a lógica, né? Não tem lógica, eu não sei porque eu tô tentando. Mas quando ele vai lá, ele fala, nossa, por que tem um 75 no sol? E daí ele cai. Quando ele cai, a gente conhece um dos antagonistas do filme, que é um cara que tenta matar ele com 2 botas Timberland. Quando ele tá pra morrer, a Vanessa aparece. A Vanessa aparece, coloca um copo em cima da abelha e fala, se você tá vivo, por que ela não merece estar viva também? E nesse momento, o Barry se apaixona pela Vanessa, a humana. Ele fica completamente encantado por ela, de uma maneira romântica. Não tem amizade nisso, ele está apaixonado por ela. Daí, ela coloca ele pra fora da janela, né? Fecha a janela e ele fica lá numa folhinha até a chuva passar. E ele decide que ele tem que agradecer a Vanessa por ter salvado a vida dele, porque ia ser falta de educação. E daí ele vai lá, conversa com a Vanessa demora aproximadamente 5 minutos pra aceitar que as abelhas falam. E outra coisa que esse filme também não tem preocupação é com a propagação do som no geral, nas leis do som, porque uma abelhinha falando com você, será que a gente escuta buzz, 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 mas na verdade elas estão falando com a gente muito baixo e a gente não entende o que elas estão falando? Porque elas têm um pulmãozinho, né? Então elas fazem um sonzinho e daí a gente escuta um e acha que é o buzz buzz. E, na verdade, esse filme, é um grande documentário e a gente não sabia. Ou dá uma teoria da conspiração boa, hein? O segredo que você não sabia das abelhas. Mas tá, ela consegue ouvir a abelha falando facilmente e chama a abelha pra tomar um café e eles vão pra sacada tomar um café. Ela dá uma xícara gigante de café com um canudinho pro Barry, ele come uns farelos de bolo de rum. E assim, vem a nossa lição 3 de sucesso profissional. Tenha consideração pelos seus colegas de trabalho, porque essa abelha ignorou 27 milhões de anos de tradição e imediatamente quando ela viu um rabo de saia e começou a conversar com a humana. Se tá lá por 27 milhões de anos, talvez você devia descobrir por que tá lá, antes de conversar com os humanos. Então tenha consideração com as pessoas que estão em volta de você no trabalho. Isso vai te ajudar muito, sabe? Pra não fazer cagada. Pra você não começar a conversar com o humano sendo uma abelha. E daí os dois têm uma senhora conversa profissional, ele tá contando que ele não sabe o que ele quer da vida dele de carreira, e ela conta que ele é uma florista que largou a faculdade de Direito pra cuidar das flores. E a família dela também não gostou muito da ideia. Daí o Barry, ele segue super apaixonado, mas ele tem que voltar pra colmeia. Como que ele volta pra colmeia? De poodle. Ele sobe nas costas de um poodle e vai até a colmeia. Porque nesse filme, eles deixam bem claro que abelhas não voam tanto por causa da fadiga. Dentro da casa das abelhas tem uma escadaria para eles descerem, mesmo eles conseguindo voar. Tem um sistema de trânsito e carros, porque eles preferem dirigir carros do que voar, porque voar cansa demais. Daí ele chega na colmeia e começa a contar pro amigo dele tudo que ele conheceu lá fora, leva uma migalhinha de bolo para ele comer. Como eu falei, é um amor romântico, porque o Barry chega pro amigo e fala, eu conheci alguém. E daí a resposta do amigo é, você não tá namorando uma libélula, né? Ou pior, uma aranha. Outra coisa que eles citam bastante nesse filme, 2 vezes, na verdade, é o relacionamento entre espécies de mosquito. Nesse universo é uma coisa super comum, uma abelha pegar uma aranha. Mas ele fala, não, é uma humana. E daí que o amigo dele cai pra trás mesmo, porque o amigo dele é super ansioso. Mas então ele imagina a Vanessa como um par romântico. A abelha, eu amo esse filme, uma abelha se apaixona por humano. Daí como ele descobriu o mundo lá fora, ele tá apaixonado por humano, ele tá em crise. E ele fica 3 dias sem trabalhar. 3 dias sem trabalhar em anos de abelha é muita coisa. Tem uma piscina que ela é de mel, e ele tá deitado na piscina de mel, e daí ele afunda pra nadar na piscina. E daí ele tem um devaneio com a Vanessa. E esse devaneio é a Vanessa vestida de roupa de abelha. Na verdade, com vestido amarelo e preto. E ela tem um avião pra eles voarem juntos. E ele só sai desse sonho quando ele começa a se afogar no mel. Isso vem a minha pergunta de bióloga analfabeta. Abelhas são antiaderentes a mel? É possível elas morrerem afogadas de mel? Ou elas têm um sistema de proteção que elas conseguem fazer assim com a patinha e se livrar do mel? Eu poderia procurar isso no Google? Poderia procurar isso no Google. Mas é muito mais divertido perguntar pra vocês e a gente criar uma conversinha nos comentários. Então, se vocês souberem sobre a vida das abelhas, me contem. Daí o Barry volta pra ver a amada dele, né? Porque ele tá apaixonado. E eles vão pro mercado. E daí, no mercado, o Barry descobre que os humanos têm comido o mel deles há muito tempo. E que é uma coisa super comum. E ele fica muito bravo mesmo, porque a vida inteira das abelhas é o mel e eles estão vendendo uma prateleira com desconto. E ele fica doido. E ele decide fazer o quê? Ele decide investigar mais sobre o assunto. Então ele se disfarça, quer dizer, ele pinta a bundinha deles pra ficar toda preta, pra ele parecer um mosquito, e vai descobrir de onde que vem esse mel. Ele descobre que existem várias fazendas de mel, eu não sei se esse é o nome, mas fazendas de mel, onde as abelhas servem uma rainha, que é um homem vestido de mulher, é uma drag queen, e eles vivem em complexos de apartamentozinhos, assim, todos iguais. E pra entorpecer as abelhas, eles usam aquela máquina de fumaça, assim, sabe? E ele fica completamente horrorizado e decide fazer o quê? Ele decide processar a raça humana. A abelha, que se apaixonou por uma humana, decide processar a raça humana pelo uso indevido do mel. E daí, no caminho, quando ele tá indo, eu esqueci dessa parte, ele faz amizade com um mosquito. E ele fala, cara, tua vida deve ser muito massa.
Você vive o tempo todo pra fora, conhecendo pessoas, você deve sair com muita gente. E daí o mosquito fala, não, as mosquitas não gostam de sair com mosquitos. Elas preferem namorar as libélulas. Por que isso tá na história? Eu não sei. Mas nesse filme, as mosquitas não gostam de mosquitos. O Barry decide processar a raça humana e a Vanessa apoia ele, porque ela fala que as abelhas têm um senso ético muito bom. Então o Barry tá o tempo todo na casa deles, fazendo coisas de advogado agora. E o namorado que queria matar a abelha, lembra? Ele odeia a abelha e morre de ciúme da abelha. A abelha que está processando a raça humana, junto com uma humana, tem um namorado que tem ciúme da abelha, porque a abelha tá tomando muito tempo dele. Eu amo cinema, gente. Me faz muito feliz. Isso vem a nossa lição número 3 de sucesso profissional. Tem objetivos específicos. O Barry decidiu que ele ia processar toda a raça humana. Isso é um objetivo específico. E a partir desse objetivo específico, ele fez uma petição e teve todo um planejamento. Então, se você quer alguma coisa no futuro da sua vida, não seja tipo, eu quero um emprego. Seja, quero um emprego nessa área ganhando esse salário em tanto tempo. Porque daí você tem não fica jogado no ar, sabe? Não é um sonho. Quando um sonho ganha objetivos específicos, ele vira uma meta e metas são alcançadas. Nossa, eu tô muito motivacional hoje. Gente, eu vou fazer um curso. Tá me dando até vontade de virar coach. Daí começa o julgamento, em que todas as abelhas, que antes ninguém falava com os humanos, agora elas comparecem ao julgamento. E é ótimo porque tem umas cadeirinhas e umas mesinhas para as abelhinhas falarem. Tudo tem a versãozinha delas, é tão fofo. Daí o advogado que vai cuidar do julgamento, ele é um advogado bem estereotipado, assim, de mau advogado. E ele fala, se a gente abrir precedente para as abelhas e o mel que elas produzem, daqui a pouco a gente vai ter que pedir a autorização do bicho da seda para usar a fibra deles. O que é um ponto. O buraco negro de animais que reclamariam por ter sido usados de maneira exploratória seria muito grande mesmo. Isso dá um pensamento muito longo e profundo sobre o assunto. Daí o Barry fala que as abelhas são mantidas em cativeiro, elas não sabem onde elas estão, e eles daí ainda empacotam o mel num potinho que é um urso, sabe? Que é o inimigo número 1 das colmeias de abelha. Então, além de tudo, a raça humana, ela é perversa, porque ela empacota o mel que elas fabricam dentro de uma embalagem que é igual o inimigo deles. Eu amo esse mel, Daí, depois do primeiro dia de julgamento, né, o Barry vai pra casa da Vanessa pra jantar com ela. Chega o namorado dela com ciúmes, e quando a Vanessa vai pra cozinha, ele tenta assassinar a abelha. Ele tenta jogar ela na privada e dar descarga. Mas a Vanessa aparece a tempo, e o namorado fala, tipo, essa abelha atrapalhando o nosso relacionamento. E ela responde, fique você sabendo que essa é a abelha mais legal que eu conheci em muito tempo. E a resposta dele é, quantos relacionamentos de insetos diferentes você já teve? E ela termina com o namorado, porque ele tá atrapalhando o relacionamento dela com a abelha. No segundo dia de julgamento, o plano do advogado é enfurecer a abelha para ela picar ele na frente de todo mundo e os humanos verem que as abelhas, na verdade, são muito perigosas. E como que ele faz isso? Ele começa a insinuar que o Barry tem um affair com a Vanessa. Mas quem fica enfurecido é o melhor amigo do Barry. E o melhor amigo do Barry vai lá, pica o advogado. Quando uma abelha pica, ela morre, né? Mas como eles estão nos olhos de todos, ele vai pro hospital. E o mel também é usado como infusão de soro. Como se o mel fosse o sangue deles. Lição de sucesso profissional número 4. Controle as suas emoções. Porque você pode não ser uma abelha que vai morrer se picar alguém, mas você pode causar sérios danos dentro da sua carreira porque você não consegue controlar suas emoções. Eu devo ter algum vídeo sobre isso. Vou pôr aqui. Gosto de falar sobre isso. Então controle as suas emoções. Pense bem no que você está fazendo. Pense antes de fazer para que você não crie um precedente dentro da sua empresa. E eles colocam um palito de salada, que parece uma espadinha assim na bunda dele, para ele sobreviver. Mas ele sobrevive e nessa conversa no hospital, ele tem uma grande ideia. Porque tem alguém fumando pra fora e fala, nossa, as abelhas não fumam. Então ele leva a máquina de fumaça para mostrar pro júri as abelhas estão sendo drogadas para produzir mel. E com essa alegação, tanto que o advogado acidentalmente joga fumaça nas abelhas e as abelhas caem. Com essa alegação, ele ganha o processo contra a humanidade. E todo o mel, todo o produto produzido de mel, o ursinho Pooh, todo mundo, mel no chá da veinha, que eles também fazem, todo mundo vai ser preso e eles vão pegar todo o mel pra eles. E agora mel não é mais um problema na vida das abelhas. Porque na visão do Barry, as abelhas estavam trabalhando demais e agora elas não precisariam mais trabalhar, porque elas tinham mel demais. Tudo isso acontece no centro de Nova York. Mas é pra ser o mundo inteiro. Mas eles só mostram Nova York, só mostram aquela colmeia em específico, mas tudo bem. Lógica, não temos. Porque o Barry, na cabeça dele, as abelhas trabalham demais e as abelhas podem trabalhar menos. Por que elas não trabalham menos? Só que ela não perguntou pra ninguém se era isso que as abelhas queriam. Ele apenas fez o que ele achou no coraçãozinho dele sem perguntar nada pra ninguém. Pergunte a opinião das pessoas em volta no seu trabalho. Não é tanto uma lição completa, mas o que você acha na sua cabeça pode ser diferente do que todos os outros acham. A sua cabeça não é estatística. Ela não está certa o tempo todo. E o que o Barry descobre? Ele descobre que as abelhas
estão todas deprimidas, porque elas estão sem propósito de vida. Porque ao contrário de nós, humanos, que não vivemos só para trabalhar, as abelhas eram muito felizes trabalhando. Agora elas têm muito tempo livre, muito dinheiro, né? Elas têm muito mel e elas estão todas deprimidas. Isso vem a nossa lição número 5. Aprenda com os seus erros. O Barry viu que ele fez cagada e ele vai tentar consertar, o que é ótimo. Esteja aberto a aceitar os seus erros e aprender com eles também. Quando alguém te fala um erro, pensa, faz sentido isso? Estou me ofendendo à toa? Se sim ou não, a resposta varia. Mas analise os seus erros. Analise os feedbacks que você recebe e aprenda com eles. E a Vanessa tá quase falindo o negócio dela. Por quê? Porque ela não tem flor. Porque sem abelha não tem flor. Já veio a nossa lição 6. Aprenda e evolua na sua profissão. Porque a Vanessa é uma florista que não sabe como as flores acontecem. Ela não pensou, não cogitou a possibilidade de a abelha ter alguma relação com a flor. Ela cagou com uma indústria inteira. Porque ela não sabia como é o círculo de vida de uma planta. Círculo de vida, tá certo? O ciclo de vida de uma planta. E agora ela tá quase falida. Daí a Vanessa tá super triste, tá brava com a abelha. E quando eu falo que esse filme, ele não sabe pra quem ele quer falar, a Vanessa e a abelha estão sentadas uma do lado da outra na sacada. E a abelha propõe pra ela fazer um pacto de suicida. Então eu não sei o que eu vou fazer sem as flores. E aí, vamos fazer um pacto suicida. Eu te pico e você pisa em mim. E dela falou, isso só vai fazer você morrer 2 vezes. Mas não é uma coisa pra se colocar num filme infantil. Entende? Esse filme não é infantil, mas ele também não é de adulto. Porque logo depois, eles vão no último evento de flores que vai acontecer na história da humanidade. Eles falam de coisas muito níveis humanidade, mas tudo acontece no mesmo lugar nos Estados Unidos. E daí o Barry tem a ideia de trazer as flores para a cidade da abelha. Eles chamam as abelhas usam pólen, salvam as flores e a top. E ela aceita. Eles chegam lá disfarçados, ele vai disfarçado de broche de abelha, e a Vanessa se veste de policial de flores. É isso, ele é policial de flores. Eles entram, roubam um dos caminhões de, tipo trio elétrico, né? Um caminhão elétrico, tipo de trio elétrico, pra roubar as flores. Eles enrolam as flores e colocam dentro do avião. Daí o avião avisa que eles vão atrasar muito pra chegar lá. Só que as flores, elas não têm raiz. E as flores sem raiz morrem. Isso vem a minha dúvida do vídeo do Encanto, que eu me perguntava aonde estava a raiz das flores que a irmã da Mirabel fazia. A raiz é importante. Beleza. A abelha fala, não se preocupe, eu vou conversar com eles. E ela vai conversar com o piloto e o copiloto sobre as flores. O copiloto e o piloto, pela primeira vez, tem uma reação normal, uma abelha falante. Eles surtam, um bate no outro e os dois ficam subconscientes. E quem que tem que pousar o avião? A abelha e a Vanessa. Vocês entendem onde a gente começou, né? A gente começou numa abelha que estava apaixonada por uma humana. Essa abelha processou a humanidade. As flores acabaram. E agora os dois têm que voar um avião. Quando eu falo que a gente acredita em qualquer coisa quando a história é boa, amo esse filme. Meu amor por esse filme continua sendo sincero. Só que o que eles acham que eles estão fazendo, que é voar um avião, na verdade, tá no piloto automático. Mas aí vem um raio e quebra o piloto automático. E o avião começa a cair, loucamente. Quem vem pra ajudar? As abelhas. Todas as abelhas de muitos lugares conseguem com as suas asinhas e seus bracinhos segurar um avião inteiro. E as abelhas que não estão segurando o avião, elas fazem uma flor gigante piscando para as abelhas verem. E daí o Barry explica como as abelhas voam para Vanessa e ela faz o mesmo movimento de abelha que vai ficando assim na flor zone e eles conseguem aterrissar. Eles aterrissam, as abelhas pegam o pólen, já tem uma jaquetinha de couro pro Barry ser um as do pólen, porque eles já tinham isso pronto, não sei porquê. E eles vão polinizar as flores. Eles polinizam as flores e tudo magicamente acontece. As flores imediatamente conseguem crescer. Faz sentido não, mas o que fez nesse filme, né? Nada fez sentido nesse filme. Então eu não vou nem argumentar sobre isso. As flores crescem, a abelha abre um consultório, abre uma... É consultório? O de advogado é o quê? Escritório! Nossa, as palavras são difíceis. Ele abre um escritório de advocacia para animais continuarem processando a humanidade. Ele continua sendo um as do pólen. E agora as abelhas recebem royalties do mel. Elas têm produtos autorizados pelas abelhas. Então elas continuam produzindo bastante mel. Elas ganham alguma coisa com isso e todo mundo fica feliz. E a maior lição de sucesso profissional desse vídeo é: o Barry é uma abelha que se apaixonou por uma humana, desafiou o sistema de castas das abelhas, virou um as do pólen, depois virou advogado e agora ajuda outros animais a processarem a humanidade. Talvez o que falte na sua vida é esse nível de loucura, é esse nível de insanidade para alcançar o seu sucesso profissional. Seja uma abelha, se apaixone por uma humana, vire um advogado e uma abelha polinizadora. Talvez é isso que você precisa. Não acreditar na realidade como um todo. Você precisa ser louco desse jeito. O que te falta é loucura. Deu pra aprender alguma coisa? Vocês gostam de B-Movie? Conta pra mim nos comentários. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme mesmo. E ele é ruim. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, me compartilhar pra alguém e a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.